Hoje nós leremos 1 Samuel capítulo 20. A princípio nós faremos uma leitura apenas dos versos 35 a 43, mas a nossa exposição é do capítulo inteiro. Eu peço a você que deixe sua Bíblia aberta no capítulo 20 de 1 Samuel, no qual será o texto da nossa meditação. Primeiro Samuel, capítulo 20, versos 35 a 43, a leitura nos diz assim a palavra de Deus. Na manhã seguinte, saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz: corre a buscar as flechas que eu atirar. Este correu, e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: não está a flecha mais para lá de ti? Tornou Jonatas a gritar: apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste ajuste. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe: anda, leva-as à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Que Deus nos abençoe e nos auxilie na leitura e na exposição da sua santa palavra. Talvez o que torna algumas histórias realmente interessantes não são os grandes feitos dos heróis que elas têm. As histórias que realmente nos marcam são aquelas que nós vemos a presença silenciosa de alguém que não abandona o herói. Pois o amigo ama em todos os momentos, e na angústia se faz o irmão. Essa é, por exemplo, a trama por trás de O Senhor dos Anéis, escrito por J.R.R. Tolkien. O Senhor dos Anéis conta a história de um pequeno chamado Frodo. Na história, Frodo carrega um fardo quase impossível de ser levado, ou um anel. Ele recebe a missão de destruir o um anel que ameaça a história do mundo. O fardo de Frodo não é apenas um peso físico para ele. Ele é forçado a deixar seu lar, se afastar de todos a quem ama, ser tentado por uma ambição que o consome, e isso o esgota. O fardo do um anel consome todas as suas forças. No entanto, na história, Frodo não está sozinho. Ele tem a companhia de Sam. Sam, que também é um pequeno, não é alguém poderoso ou um guerreiro. A única coisa que Sam tem a oferecer a Frodo é a amizade fiel e uma lembrança do lar. E em uma das cenas mais emocionantes do livro, quando Frodo não consegue mais andar ou sequer carregar o um anel, Sam o coloca nos ombros. E como um pastor que busca a 100ª ovelha, ele diz para Frodo: eu não posso carregar o anel por você, mas eu posso carregar você. É sobre esse tipo de história que trata 1 Samuel 20. Davi tem o profundo fardo de ser o ungido do Senhor. Assim como Frodo, ele é o pequeno de cabelos ruivos que carrega a missão de ser o próximo rei de Israel. Davi, como vocês sabem, era uma figura anônima, apenas um pastor de ovelhas da pequena cidade de Belém.
mas ele é trazido por Deus para os holofotes da história da redenção. Davi surge de uma maneira totalmente inesperada. Ele é o pequeno que vence um gigante invencível como Golias. Então ele é ungido por Samuel e declarado como o sucessor de Saul. A princípio isso é um segredo, é óbvio. Mas rapidamente, após o seu sucesso em batalha, Davi começa a ser notado como um guerreiro habilidoso, um estrategista poderoso. E o primeiro a perceber que há algo diferente em Davi é Jonatas, o filho de Saul. Jonatas é colocado na história, então, como uma amizade providencial do Senhor com Davi. Ele é filho de Saul, mas a primeira atitude de Jonatas ao notar a unção do Senhor sobre Davi foi abdicar do trono. Numa lógica de sucessão real, Jonatas seria o próximo rei. Mas Jonatas entende que o reino diz respeito a uma realidade superior à linhagem de sangue. E isso contraria Saul, frustra os planos de Saul. Porque para Saul, Davi se tornou um inimigo dele. Então, nós vimos desde o capítulo 18 começar uma perseguição implacável contra Davi. Isso fez com que Davi percebesse o quão era pesado o fardo do reino. O rei que deveria protegê-lo, agora o quer morto. Davi fica à beira de um colapso emocional. Ele fica extremamente depressivo. E é então que Jonatas surge como uma amizade fiel. Assim como Sam, Jonatas não poderia carregar o fardo do reino no lugar de Davi. Porém, Jonatas oferece a ele algo inestimável, uma aliança e amizade verdadeira. Jonatas estava em um lar totalmente dominado pela ambição de Saul. A casa de Saul é um lugar quebrado. Sua família vive em um ambiente de tristeza e de desconfiança. Agora, nós veremos hoje que ao invés de repetir o padrão de Saul, seu pai, que era a ambição, que era a ira, que era o orgulho, Jonatas escolhe o caminho da lealdade e do amor. E isso vai beneficiar sua família mais tarde. Ele permanece fiel à aliança quando todos estão contra Davi. Portanto, irmãos, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender sobre relações quebradas. Como nós lidamos com relações quebradas. E nesse sentido, o foco do nosso sermão é falar um pouco sobre a realidade familiar. Porque Jonatas é um contraponto em relação a Saul sobre como liderar ou como lidar com família. E a grande verdade é que a aliança de Deus é a base para nós lidarmos com a nossa família. É isso que a história nos ensina. Porque a aliança é um vínculo muito mais forte que os relacionamentos humanos. Por meio da aliança nós superamos muitas das tensões que as famílias nos trazem. A aliança nos mostra que nós temos relações quebradas, mas nós temos esperança quando nós temos graça. É sobre isso que nós vamos tratar. Olha só. 1 Samuel 20 trata sobre a continuidade da perseguição de Saul. Davi foge de Naiote, a casa dos profetas em Ramá, porque lá já não era mais um local seguro. Embora Saul e os seus soldados tenham sido detidos pelo Espírito do Senhor, Davi ainda precisa de ajuda. E o texto diz que Davi deixa Samuel em Ramá, e ele busca ajuda com Jonatas, que era agora o seu aliado mais confiável. Jonatas é um trunfo porque ele não apenas está informado sobre os acontecimentos da corte de Israel, como também, conforme nós vimos anteriormente, ele havia feito uma aliança com Davi. Assim o texto diz que os dois bons amigos se reencontram com esperança de ajuda. O capítulo 20 de 1 Samuel é marcante para nós porque nos mostra as feridas causadas por relacionamentos quebrados. Davi está confuso com tudo o que está acontecendo. Afinal, ele é o herói de Israel e genro do rei. Davi jamais intentou, por exemplo, usurpar o trono de Saul, porque mesmo sendo ungido do Senhor, ele confiava na provisão de Deus para o tempo certo. Não havia culpa em Davi. E por isso ele se sente profundamente injustiçado. O texto, inclusive, dá a entender que Jonatas ainda não estava ciente dos últimos acontecimentos.
Segundo o capítulo 19, Saul havia jurado que não mataria Davi. Jurou para Jonatas. Jonatas confiava nessa promessa. Porém, Saul, mais uma vez, havia quebrado a sua palavra. Em vez de se manter firme na sua declaração, Saul agora está escondendo do seu próprio filho o plano de matar Davi. Portanto, os eventos do capítulo 19 não parecem ser conhecidos por Jonatas. Mas Davi os conhecia bem, ele havia sido perseguido. Por isso ele responde a Jonatas com convicção, ele é enfático. E isso faz com que fica evidente que Jonatas estava sendo enganado por seu pai. E Davi, como uma persona não grata, faz com que Jonatas enxerga isso. Saul sabia da amizade entre os dois. E por isso ele esconde as suas reais intenções do seu próprio filho. Saul é um quebrador de promessas. E ele mente para se proteger, não para proteger a sua família. Então, Davi e Jonatas enfrentam um problema sério. Ainda assim, mesmo Davi profundamente afetado por tudo, ele decide confiar. Agora Jonatas, por sua vez, vai agir com transparência com Davi. Quando ele é procurado, a sua primeira preocupação é: como eu posso te ajudar, Davi? O que você disser, eu vou fazer. Por isso Davi propõe um teste para revelar as intenções de Saul. Diante da perseguição oculta, Davi resolve se esconder até que a situação se esclareça. E o plano é que Jonatas descubra qual será a reação de Saul. Então, como funcionaria isso? No dia seguinte, haveria uma festa típica em Israel, a festa da lua nova. E, como de costume, Davi seria esperado no salão real para comer junto com o rei. Mas ele não estaria presente. O plano é que a sua ausência serviria como um teste para Saul. Se Saul notasse a falta de Davi e perguntasse, Jonatas diria que liberou ele para participar dos sacrifícios anuais em Belém. Se Saul reagisse com tranquilidade, isso seria um sinal de que ele havia abandonado seus planos. Mas se ele ficasse irado, isso confirmaria que a sua intenção era de fato matar Davi. Então perceba, Saul aparece como o antagonista implacável da história. Ele é um pai mentiroso, um pai que não sustenta a sua própria palavra, um pai que age apenas em benefício próprio. Por outro lado, Jonatas é um bom filho. Ele é um amigo fiel, que está comprometido com a verdade, com a lealdade. Saul mente para os seus filhos e quebra sua palavra. Jonatas reage extremamente o oposto. Ele permanece fiel e verdadeiro. E a motivação de Jonatas é só uma: a aliança. A aliança dele com Davi. E Davi sabe disso. Jonatas fez uma aliança com ele diante do Senhor. E assim, enquanto a casa de Saul se desfaz em desconfiança, Jonatas reconhece que por meio da aliança, Davi edificaria uma casa duradoura. Por isso o texto nos mostra, irmãos, que Jonatas faz uma nova aliança. Agora, não é com Davi apenas, mas com a casa de Davi. E assim nós começamos a vislumbrar o surgimento de uma dinastia em Israel. Na casa de Davi, a fidelidade triunfa sobre a deslealdade. Na casa de Davi, a verdade prevalece sobre a mentira. E a aliança sobrevive à ruína da linhagem de Saul. Saul é o pai que mente ao filho e quebra suas promessas. Jonatas é aquele que afirma a verdade e está comprometido com a aliança. O que isso nos ensina, irmãos? A relação entre Saul e Jonatas nos ensina como mentiras e segredos podem dividir uma família. Saul não apenas mentiu, ele ocultou a verdade para sustentar intenções malignas. Mentiras e segredos nunca escondem o que é bom. Nós mentimos justamente para encobrir aquilo que nós não temos coragem de expor aos outros. E esse comportamento, irmãos, a mentira, decreta a falência de um lar. Porque, em geral, as mentiras servem para encobrir pecados não tratados. E em uma família, elas são vistas muitas vezes como uma forma fácil de autoproteção.
Mas a verdade é que a mentira cobra um alto preço das famílias. A mentira destrói a confiança. Com o tempo, a mentira desfaz os laços. E o ponto é, mentiras não permanecem para sempre ocultas. Jesus afirmou, nada há encoberto que não venha a ser revelado. Lucas 12. Nada. Por outro lado, o que sustenta relacionamentos duradouros nas nossas casas é a verdade e a aliança. Jonatas poderia ter tentado acobertar o pecado do seu pai, mas ele não faz isso. O seu compromisso com a aliança do Senhor o levou a confrontar Saul para que a verdade viesse à tona. Ele teve coragem de confrontar o seu pai. A verdade, quando revelada, pode até doer, irmãos, mas é o primeiro passo para o fortalecimento dos vínculos. A verdade expõe nossa real necessidade. E quem ama a Deus, ama a verdade por lógica. Por isso, pergunte-se: há mentiras que você tem sustentado em seu lar? Há alianças que você precisa renovar? Reavalie-se. Observe isso. Não trate isso como se fosse uma coisa de segunda importância. Lares sustentados por Deus são lares em que há verdade e aliança. Então, enquanto nós vemos na primeira cena o surgimento de uma aliança, o texto mostra como alianças são testadas em um ambiente hostil. Como sustentar a verdade e a aliança diante de tensões? Como que a gente faz isso? Jonatas aceitou a proposta de Davi para testar a disposição do seu pai. A única questão pendente era como Davi seria avisado do resultado. Isso porque, conforme o verso 14, Jonatas considerava até mesmo a possibilidade de ser morto por seu próprio pai ao ter de confrontá-lo. Diante disso, os dois combinam um sinal. No terceiro dia da festa da lua nova, Davi deveria se esconder junto à pedra de Ezel, um local conhecido por ele, Jonatas. Curiosamente, Ezel significa partida, o que significa que é um marco simbólico da despedida entre os dois amigos. Em seguida, Jonatas praticaria arco e flecha no campo. Ele estaria acompanhado do seu escudeiro. Então ele dispararia 3 flechas na direção da pedra de Ezel, e se dissesse ao seu escudeiro, as flechas estão atrás de você. Isso significaria que Saul não tinha intenção de matar Davi. Mas se Jonatas dissesse, as flechas estão à sua frente, isso indicaria que Davi precisava fugir imediatamente. Então, seguindo esse plano, a festa da lua nova tem início. Agora, como elas funcionavam? A festa da lua nova era uma celebração que marcava o começo de cada mês no calendário judaico. O povo realizava holocaustos, ofertas pacíficas, grandes banquetes festivos, era uma festa para começar o mês. Então, o salão real em Gibeá, como nós podemos notar, se enche de convidados. A festa é cheia de músicas, de alegria, de danças. Na mesa do rei estão figuras importantes. Abner, o braço direito e general do exército, senta-se ao lado de Saul. Enquanto Jonatas, talvez como quem quer se esconder do seu pai, está sentado do outro lado da mesa. O lugar de Davi, vazio. Não tem ninguém lá. O texto nos diz que no primeiro dia, Saul nota a ausência de Davi, mas presume que ele tenha se tornado ritualmente impuro e não comenta nada. No entanto, no segundo dia, a ausência permanece. E Saul então resolve questionar Jonatas sobre o paradeiro de Davi. A resposta de Jonatas, conforme o plano, conforme o combinado, é que ele havia permitido que Davi fosse até Belém para os sacrifícios anuais com sua família. Como você acha que Saul reagiu? Para quem acompanhou Saul até agora, a gente sabe muito bem como que ele age. Ele age com ira, ele explode. Ele projeta toda a sua frustração em Jonatas. Saul é tão obstinado que o seu ciúme alimenta a sua raiva. E como sempre, ele é dominado pela sua fúria. Pecados não tratados acompanham esse líder de família.
Saul chega a ofender Jonatas com palavras, ele chama seu filho de filho de uma prostituta. Na cabeça dele, Jonatas estava desonrando sua casa ao tentar proteger Davi. Porque para Saul, Davi era uma ameaça ao trono, já que ele é o rei, o seu entendimento é que Jonatas era o seu sucessor, o próximo rei. Então, na lógica de Saul, numa lógica carnal, enquanto Davi vivesse, o trono de Jonatas, ou melhor, o trono de Saul, estaria ameaçado. Contudo, Saul não compreendia o que motivava Jonatas. E o que move Jonatas é a fidelidade a Deus. A gente sabe, Jonatas havia renunciado voluntariamente à sucessão real. Ele reconhecia em Davi o verdadeiro ungido do Senhor. Por isso, a reação de Saul não é apenas um pecadinho. A reação de Saul revela uma visão distorcida da sua família. Para ele, a casa real era apenas um meio de manutenção do poder. A família, em vez de um vínculo sagrado diante de Deus, era tratada como instrumento de ambição pessoal. E quando ele percebe que o seu filho priorizava uma aliança espiritual com Davi, Saul enxerga isso como traição. Jonatas é amigo do seu inimigo, e amigo do meu inimigo é? Saul responde. Isso leva Saul a tentar matar Jonatas com a sua lança, assim como ele fez com Davi. Então, nesse momento, Jonatas reconhece o engano do seu pai. Só que mesmo diante, irmãos, de uma casa desintegrada, a aliança prevalece. Jonatas valoriza o vínculo espiritual acima dos laços de sangue. E ao se levantar e sair da festa real, ele demonstra que por causa da sua fidelidade, ele vai preservar os vínculos que realmente importam, que são os vínculos estabelecidos diante de Deus. Saul, esse pai, esse homem, transforma um jantar festivo em uma briga de família. Ao passo que Jonatas é aquele que, em razão da sua fidelidade, preserva os vínculos. O que isso tem a ver conosco? Famílias não existem, irmãos, para sustentar nossos projetos de poder. Quando nós guiamos as nossas casas com base em ambições egoístas, nós corremos o risco de ferir justamente aqueles que mais amamos. Saul foi capaz de atentar contra a vida do próprio filho para manter o seu trono. E isso revela que quando o poder e a ambição se colocam acima da família, é porque há idolatria no coração. E o mais importante e alarmante disso, quando nós tratamos os nossos projetos pessoais como prioridade absoluta, nós somos até mesmo capazes de sacrificar nossa família em benefício próprio. Sabe qual é o princípio por trás disso, irmãos? Muitas famílias são destruídas por lideranças dominadas pela ambição. Em contrapartida, Jonatas nos mostra outro caminho. Lembre-se disso, irmãos, há um caminho melhor. Quando nós fundamentamos os nossos vínculos na aliança com Deus, nós somos capazes de abrir mão dos nossos tronos pessoais. Lembrar que a família é um vínculo firmado na aliança do Senhor traz esperança. Lembrar que a família é um vínculo, é uma aliança diante do Senhor, nos encoraja a perseverar num projeto com fé. Porque o que sustenta a família, irmãos, não é um bom salário, não é o conforto, não é a atenção, é a aliança com Deus. O Deus da aliança sustenta casas. O texto continua e nos mostra que após um jantar familiar cheio de ódio, cheio de frustração, Jonatas precisa cumprir sua parte no acordo com Davi. No terceiro dia da festa da lua nova, ele sai cedo pela manhã com o seu escudeiro e vai até o campo onde também estava Davi, e ele estaria escondido ali. Jonatas começa a lançar flechas na direção da pedra de Ezel, praticando arco em flecha, conforme combinado com Davi. Ele simula um treinamento de tiro ao alvo.
Então o seu rapaz corre para recolher as flechas que caem ao chão. O sinal era compreendido apenas por Jonatas e Davi, por isso o seu rapaz fica confuso. Ele ouve instruções que parecem não fazer sentido. Então, quando ele termina, Jonatas entrega suas armas ao rapaz e ordena que ele as leve de volta à cidade. Assim que Jonatas fica sozinho no campo, Davi se revela. O texto descreve que Davi vai ao seu encontro, ele se prostra com o rosto em terra e em seguida eles se cumprimentam com um beijo, o que era uma expressão comum de amizade e de aliança. E os dois então desabam em lágrimas. Essa cena é carregada de tristeza, profunda tristeza. Para Jonatas, a dor tem a ver com a desintegração da sua família, de uma relação devastada com seu pai, um pai que era consumido pela ambição, alguém que estava disposto a sacrificar o próprio filho pelo poder. Para Davi, a tristeza é também a da separação de um amigo leal, mas não é apenas isso. Davi está emocionalmente esgotado depois de uma longa perseguição. Ele mesmo confessa a Jonatas: estou a um passo da morte, verso 3. O texto vai destacar que os dois choram, mas Davi chora mais. Ele está profundamente abatido. Imagine, irmãos, ser jurado de morte por alguém. Ser jurado de morte pelo próprio rei. O rei que você serviu fielmente. Como que você mantém a paz diante de uma coisa dessa? A gente sabe, irmãos, o quanto pequenas tensões no trabalho, desentendimentos familiares, como essas coisas nos corroem, como essas coisas roubam a nossa alegria. Agora pense só, Davi. Davi é o inimigo declarado número 1. Davi é o inimigo do rei de Israel. O seu estado emocional é de abalo. A gente pode ler isso no Salmo 59. O Salmo 59 é escrito exatamente nesse contexto. No Salmo 59, Davi fala a respeito do peso da perseguição. E ele faz um clamor por livramento. Portanto, quando nós unimos os relatos do Salmo 59 e de 1 Samuel 20, nós vemos em Davi um homem em estado de estresse agudo. Um transtorno causado por episódios traumáticos, como ameaça à própria vida. Davi vivia em constante alerta. Ele estava em hipervigilância. E isso estava lhe roubando a paz. E é nesse contexto, meus irmãos, que Jonatas exerce o seu papel de amigo fiel e de consolador, de bondoso amigo. Ele é quem lembra Davi de que Deus está com ele. Jonatas é quem o relembra da fidelidade e da bondade do Senhor. A declaração de Jonatas no versículo 42 escancara isso. Ele diz a Davi: vai-te em paz, Davi. Vai-te em paz. O texto hebraico aqui é shalom, e isso tem um peso muito grande. Shalom não é apenas a ausência de guerra ou conflito, irmãos, como se nós não tivéssemos mais tensões. Shalom é o estado pleno de vida abençoado por Deus. Shalom é a quietude da alma que tem a ver com a reconciliação com o Senhor. É a paz da justiça restaurada. É a paz que tem a ver com a ordem restabelecida. Então é como se Jonatas estivesse dizendo para Davi: Deus restaurará a ordem do seu espírito. Lembre-se da aliança, Davi. Fique em paz. Olha só que cenário. Enquanto Saul é dominado por sua ambição, ele é aquele que espalha a destruição e tristeza. Em contrapartida, Jonatas é aquele que traz consolo, não apenas com palavras. Jonatas age. Ele traz consolo por meio de fidelidade e das lembranças das promessas de Deus. Olha só, ele lembra o seu amigo quais são as promessas do Senhor. O que essas coisas nos ensinam, irmãos? Famílias quebradas produzem tristeza. Jonatas é filho de um pai orgulhoso, cuja ira feriu profundamente a sua própria casa.
A postura explosiva de Saul deixou marcas traumáticas nos seus filhos. E ainda pior, isso destruiu os vínculos espirituais que a aliança com Deus tinha estabelecido. Davi era um instrumento de bênção para Saul. Só que Saul é dominado pelo ciúme. E ele transforma o seu maior aliado em seu pior inimigo. Saul representa o tipo de marido, irmãos. Saul representa o tipo de esposa. Saul representa o tipo de pai que nós mesmos podemos nos tornar. Assim como Saul, nós podemos nos tornar cegos para os vínculos mais importantes. E isso inevitavelmente vai resultar em um lar partido, em dores profundas e muitas vezes em um fim trágico para uma família. No entanto, Jonatas, mesmo envolvido nesse ambiente conturbado, faz aquilo que o seu pai deveria ter feito. Ele age com amor. Jonatas consola o seu amigo e o pastoreia em meio à angústia. Jonatas se comporta como um verdadeiro pastor na sua casa. E por isso Jonatas nos ensina que o que lares quebrados mais precisam é da shalom de Deus. O que lares quebrados precisam é da paz do Senhor. A paz que só o Senhor pode dar, irmãos. Quando nós nos submetemos à sua aliança. Então lembre-se, é essa paz que cura. É essa paz que restaura. É essa paz que sustenta famílias quebradas. A paz de Deus. Fazendo uma recapitulação. Nós aprendemos que o que sustenta relacionamentos duradouros, irmãos, é a verdade e a aliança. Saul escondeu seus planos e sustentou o poder usando a mentira. E apesar de preservar por certo tempo a sua imagem diante do seu filho, isso custa caro. A ferida que é provocada por segredos familiares provoca traumas difíceis de reparar. É isso que ele nos ensina. Mas Jonatas nos mostra que há esperança para nossas casas quando nós agimos com verdade e nos apoiamos na aliança. Há esperança, porque o Deus da aliança é o Deus da paz. E o Deus da paz restaura famílias quebradas. Nós também aprendemos que nós precisamos, irmãos, abrir mão de tronos pessoais. Saul tratou sua família como um projeto de poder, não como herança do Senhor. Os seus filhos eram apenas instrumentos de perpetuação da sua própria ambição. Em contraste, Jonatas nos ensina que família é um vínculo espiritual profundo. Jonatas abriu mão do poder, e isso lhe rendeu uma aliança com Davi que teve efeitos até depois da sua morte. Porque a aliança do Senhor é um vínculo mais forte que traições, a aliança do Senhor é um vínculo mais forte que mentiras, a aliança do Senhor é um vínculo mais forte que palavras duras ditas, a aliança do Senhor é um vínculo mais forte que ambições. Sabe por quê? Todas essas coisas passam, mas a aliança do Senhor permanece. E por fim nós aprendemos, irmãos, que o que lares quebrados mais precisam é da paz de Deus. Famílias quebradas produzem tristeza, sim. Essa foi a marca de Saul. E esse pode ser o tipo de lar que também corremos o risco de construir. Essa responsabilidade é nossa. Mas quando nós nos submetemos e submetemos nossa casa a Deus, como Jonatas fez, o Senhor perpetua os nossos filhos. Filhos da aliança não serão perdidos, irmãos. Famílias que se reúnem debaixo desse propósito serão bem-aventuradas. Porque o Senhor traz paz ao caos. Ele traz alegria depois da tristeza. Ele restaura corações quebrados, mesmo quando não há solução. Agora, meus irmãos, essas verdades que nós tratamos hoje no nosso texto precisam provocar reflexão em nós. Pense consigo, que mudanças você precisa ter? Que coisas você precisa rever? Não jogue a responsabilidade para o outro.
Assuma as suas responsabilidades. O que nós fazemos diante disso? Deixe-me apontar algumas aplicações. Primeiro, valorize os vínculos formados diante de Deus. Presta atenção nisso, irmãos. Valorize os vínculos formados diante de Deus. O nosso tempo é extremamente subjetivista. Relacionamentos são vistos como coisas descartáveis. De modo que se eu não estou satisfeito com um relacionamento, eu simplesmente o corto. Diante de um tempo individualista, utilitarista, superficial, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina a vínculos que têm laços mais profundos. O casamento não é apenas um contrato que pode ser quebrado. Ser membro de uma igreja não deve durar apenas enquanto as outras pessoas nos satisfazem. As decepções que os relacionamentos provocam não são base para justificarmos isolamento e rompimentos nossos. Porque cada vínculo diante de Deus é sustentado por um laço espiritual. Nós somos o povo de Deus, meus queridos. Feitos povo de Deus por uma aliança espiritual. Nós somos o povo da aliança. Nós somos a família da fé. Então se pergunte, quais relacionamentos você precisa rever? Quais relacionamentos precisam ser reforçados com verdade, com oração? Quais relacionamentos seus precisam de restauração? Lembre-se que o que nós precisamos para nossos relacionamentos não é satisfação pessoal ou doses de dopamina. O que nós precisamos para os nossos relacionamentos é o amor de Deus que supera quaisquer justificativas nossas para desistirmos. Valorize os vínculos espirituais. Em segundo lugar, abra mão de tronos pessoais seus. Pergunte-se, o que você precisa abrir mão para proteger com fidelidade a sua casa? Jonatas abriu mão de um trono pessoal para proteger a aliança. E em razão disso a sua casa foi preservada. Saul preferiu manter o trono e ele perdeu a sua família. Então avalie-se. Que tronos pessoais você precisa deixar? É o orgulho? É a indiferença? Quem sabe são vícios? Ou talvez projetos ambiciosos que minam e destroem a sua família. Saibam que tronos que competem com Deus, irmãos, destroem casas. Mas quando nós entregamos nossos reinos pessoais ao Senhor, nós encontramos um reino que é eterno, um reino que não se abala. Entre todos os projetos pessoais que você tem, a sua família é o mais valioso que você pode abraçar. De modo que você precisa dizer, eu abro mão de qualquer trono pessoal para desfrutar do projeto de Deus para a minha vida, que é a minha casa. Abra mão, meus irmãos, de tronos pessoais, e o Senhor não apenas vai te fazer perceber o quão sublime é a família da aliança, como Ele também oferece restauração para lares quebrados. E em último lugar, seja instrumento de paz onde a ferida ainda sangra. Seja instrumento de paz onde a ferida ainda sangra. Lares são inevitavelmente ambientes de conflitos. Todos nós lidamos com tensões familiares. Há muitas pessoas com corações sangrando em razão de coisas assim, coisas de família. E a nossa tendência diante disso é sermos frios. Às vezes nós somos insensíveis, ou até mesmo ignoramos o sofrimento. Mas presta atenção nisso. Você pode se tornar para alguém, quem sabe para a sua família, para a sua casa, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, o que Jonatas foi para Davi. Um consolador que leva a paz de Deus. Uma lembrança de que Deus ainda está presente mesmo no caos. Um ombro que chora junto, mas também revela esperança. Você pode ser como Saul, que ofende com as palavras, que fere com as mentiras, que engana com a infidelidade.
Ou nós podemos agir como Jonatas, que consolou Davi quando estava profundamente triste. Então a minha mensagem para você hoje é: seja instrumento de paz onde a ferida ainda sangra. Se atente para isso. A história de Davi, meus irmãos, é envolvente porque reflete as nossas relações mais próximas. Davi possui um fardo enorme sobre si que não pode carregar sozinho. Jonatas é filho de um lar quebrado, mas que ainda assim é uma figura de consolo. Jonatas poderia usar o seu contexto familiar para justificar uma vida dissoluta, para justificar uma personalidade forte, para justificar causar feridas nos outros. Mas não é isso que ele faz. Jonatas resolve confiar na aliança de Deus para curar a sua casa. Talvez ao final de um sermão como esse, a pergunta que fica é: onde eu posso encontrar um Jonatas desse? E a nossa preocupação é pensarmos que nós podemos ser pequenos Jonatas. É isso que nós pensamos. Embora eu devo dizer, irmãos, que como igreja nós tenhamos um papel fundamental para cuidar de pessoas, porque de fato nós devemos ser instrumentos de cura para os nossos irmãos. Porém, o que nós precisamos não é de um salvadorzinho como Jonatas ou como nós. Jonatas é a sombra de um salvadorzão. Jonatas é o filho do rei que abriu mão do trono por amor do seu amigo. Mas há um amigo, há um filho que abriu mão da sua própria glória. Quem é ele? Jonatas chorou e disse a Davi: vai em paz. Mas há um amigo que chorou pelos seus e disse: a minha paz vos dou. Sabe quem é esse amigo? Esse amigo é Jesus Cristo. Ele é o filho do rei que não poupou a si mesmo, mas se entregou por nós para que tivéssemos a Shalom de Deus. Jesus é aquele que consola famílias tristes. É Ele quem restaura alianças quebradas. É Ele quem consola corações que sangram. Jesus é a nossa paz, como nos diz o apóstolo Paulo. Por isso, se você é como Davi ou Jonatas, que estavam em lares quebrados, esmagados pelas situações comuns que famílias lidam, lembre-se, há um amigo que pode carregar você. Há alguém que não quebra promessas. Jesus faz como Sam fez a Frodo. Quando nós não suportamos mais o fardo, Ele nos carrega em seus próprios ombros. E quando nós pensamos que nós estamos sós, Ele nos diz: não posso deixar você. Jesus é o bondoso amigo, irmãos, que a sua alma precisa. Ele é o Jonatas que pode restaurar a sua casa. Jonatas era apenas uma sombra do caminho. Pois de fato, Jesus é quem nos carrega até o fim. Jesus é o amigo que fica. Jesus é o rei que consola. Jesus é a nossa paz, a paz que restaura lares quebrados. Ore ao Senhor.